Boa noite a todos. Faz um tempão que eu não prego, eu estou meio fora de forma. Parece que faz umas 7 semanas, se eu não me engano, que o pastor Rony tem pregado. Dou graças a Deus pela vida dele, pela palavra que ele tem ministrado a nós. Então, agora vocês vão ter que me aguentar por algumas semanas, tá bem? Eu ouvi a história de um pastor que estava fuçando no guarda-roupa dele. Aí lá no fundo do guarda-roupa ele encontrou uma caixa. Tirou a caixa e dentro da caixa tinha 10 ovos e R$5.000. Falou, mas que esquisito é isso, eu não sabia que tinha isso aqui dentro não. Aí ele foi perguntar para a esposa: ô querida, o que é essa caixa aí com 10 ovos e R$5.000? A esposa falou assim: meu querido, assim, eu me comprometi muitos anos atrás, quando você se tornou pastor, que toda vez que você pregasse um sermão, uma mensagem assim muito ruim, eu ia colocar um ovo dentro da caixa. Aí o pastor falou: legal, em 20 anos de ministério só tem 10 ovos, né? Aí ela falou: não, mas espera aí, toda vez que tinha uma dúzia de ovos, eu vendia. Entenderam, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Tito capítulo 2. Isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje, é só um bônus aí. Espero que a minha esposa não coloque um ovo na caixinha hoje à noite, né? Tito capítulo 2, nós estamos dando sequência nossa série de pregações na carta de Paulo ao jovem pastor Tito. O título dessa série é Doutrina Prática para a Igreja. O que nós descobrimos muitas vezes é que as pessoas estudam doutrina, enchem as cabeças com conteúdo e informação bíblica, mas nada muda no seu dia a dia. Essa carta é extremamente prática, pois traz a doutrina ao dia a dia e nos ensina como nós devemos viver. Tito capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15. Tito 2, 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Gostaria de orar novamente e pedir direção de Deus aqui no nosso tempo na palavra. Senhor Deus, reconhecemos que nós ainda estamos muito longe do alvo, ainda temos muito chão para caminhar, mas nós cremos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, está agindo em nossas vidas, dia após dia, nos santificando, nos transformando de dentro para fora e nos moldando conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, use a Tua palavra nessa noite para tocar em nossos corações, que não saiamos daqui o mesmo como entramos, mas que o Senhor mude o nosso coração, para que a obediência se torne cada vez mais fácil e que as pessoas possam ver transformação genuína. Em nome de Jesus e por sua glória que nós oramos. Amém. O título hoje à noite é Marcas de Transformação Genuína. Marcas de Transformação Genuína. Durante o último mês nós temos estudado a carta de Paulo a Tito. Esta é a 5ª semana já que estamos nesta carta. Paulo escreveu essa carta
a Tito, um jovem pastor na ilha de Creta. E nos versículos anteriores, se você se lembra da pregação da semana passada, nós aprendemos diversos aspectos da vida da igreja. E Paulo instruiu Tito a ensinar aquilo que era concernente à sã doutrina. Certo? A sã doutrina significando a verdadeira palavra de Deus. Nós chamamos isso na teologia de ortodoxia, que é o ensinamento correto a respeito de Deus. Nós aprendemos na semana passada a importância dos homens mais maduros, dos mais idosos e aqueles que têm mais experiência na fé, de serem exemplos para os mais jovens. Vimos a instrução para mulheres mais maduras de refletirem a piedade, controlando suas línguas, ensinando as mulheres mais jovens a serem boas esposas, a serem boas donas de casa. Nós também aprendemos que os jovens deveriam se tornar exemplos de boas obras e de terem um linguajar que refletisse a presença de Deus e a piedade verdadeira. Então os versículos 11 a 15 que nós vamos examinar hoje à noite, na verdade é simplesmente uma continuidade daquilo que nós vimos na semana passada. Porque Paulo começa essa parte com uma transição, dizendo por que a graça de Deus se manifestou. Então depois de todos esses 10 versículos instruindo a igreja de como deveria seu discipulado, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, os homens mais velhos sendo exemplo para os mais novos, e dentro desse viver que nós aprendêssemos a cada vez mais andar nos caminhos da sã doutrina e da piedade. Como introdução hoje à noite, eu estava pensando um pouquinho sobre essa ideia de marcas de transformação genuína. E no mundo ao nosso redor há muitas evidências de coisas falsificadas, não é verdade? Muitas evidências. Basta você ir nos camelôs que você vê um monte de coisa falsificado. Você pode comprar um boné da Nike por R$15 lá no centro, né? Isso a gente sabe que não é verdade. A gente pode comprar uma camisa do Ceará, do Fortaleza, de qualquer um, você pode comprar por 20 conto lá na rua, né? Enquanto a gente sabe que o verdadeiro é bem mais caro. Uns 7, 8 anos atrás eu fiz uma viagem para a Turquia, e eu tive a oportunidade de não apenas visitar a cidade de Istambul, mas eu também visitei as ruínas de Éfeso, onde Paulo andou, onde Paulo pregou. Mas antes de entrar nas ruínas de Éfeso e ver toda aquela cena, tinha uma lojinha. Essa era a lojinha, bem na frente da entrada. Agora, se você não sabe ler inglês, eu vou explicar para vocês exatamente o que diz ali. Relógios falsos genuínos, ou relógios genuinamente falsos, ou falsamente genuínos. Os relógios que eles vendem são falsos, mas são genuínos, certo? São falsos, mas são genuínos. Pelo menos eles são honestos, né? Você não vai chegar lá e ver aquele relógio. Tinha relógio Rolex, viu? Eu vi um relógio Rolex ali, rapaz, mas coisa mais linda, mas era falso. Não era um verdadeiro. Até você pode olhar, tinha bonés também, se você entrasse, tinha um monte de coisa. Tinha tênis, mas era tudo falso. Tudo falsificado. Eu comecei a pensar quantas vezes as pessoas não demonstram nas suas próprias vidas o que parece ser fruto genuíno, mas na verdade é apenas uma falsificação. Como crentes em Jesus Cristo, nós queremos demonstrar fruto verdadeiro de arrependimento. Nós queremos demonstrar por nossas atitudes, por nossas palavras e por nossas ações de que nós fomos transformados por Jesus Cristo. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor e enquanto nós sabemos que
é uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós para nos salvar, nós não podemos ficar apenas ali naquele início da nossa jornada espiritual, naquele momento de conversão, de quando nós cremos em Jesus Cristo. Mas aquele que crê verdadeiramente também tem que andar na graça que nos alcançou. Precisa crescer em maturidade, precisa demonstrar fruto de que Deus genuinamente nos transformou. Esse é o trecho hoje à noite. Queremos examinar aquilo que Paulo escreveu para Tito, porque Paulo estava encorajando Tito, esse jovem pastor, a como ensinar a igreja e conduzir o rebanho de Deus ali na ilha de Creta. Nós vemos aqui muito sobre a graça de Deus. Graça é um termo que todos nós conhecemos. Não importa a igreja onde você entra, você vai ouvir a respeito de graça, né? A graça de Deus. Muitas vezes as pessoas cumprimentam um ao outro, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós falamos muito sobre graça. O que é graça? O versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Eu acho muito interessante essa linguagem que Paulo usa, porque graça não é uma coisa visível, correto? Graça não é uma coisa que você pode tirar uma foto e dizer, isso é graça, né? A não ser que tenha uma mulher com o nome de Graça, aí tudo bem, aí dá para ser. Mas graça é uma qualidade, é um fruto, é uma virtude. Como é que Paulo vai dizer aqui para Tito, porque a graça se manifestou? Como é isso? Podemos simplesmente dizer que a graça se manifestou na revelação de Jesus Cristo. Quando Deus se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida perfeita e assim se tornou o sacrifício perfeito, ao morrer na cruz em nosso lugar, Ele manifestou graça de uma forma visível, concreta. Você pode olhar para aquilo que Jesus fez e dizer, isso é graça. Jesus é graça. A graça de Deus se manifestou. A doutrina da graça, meus queridos, é um conceito maravilhoso. Quando você para realmente contemplar que não há nada que você possa fazer para merecer o amor e a salvação de Deus. Que não há nada que você possa fazer nessa vida para ter algum mérito diante de Deus. Você é pecador, eu sou pecador. O nosso pecado impede o nosso acesso a Deus. Mas a graça se manifestou. A graça de Deus se tornou algo visível, evidente, que você pode olhar e dizer, isso é graça. Isso é amor. Isso é misericórdia, isso é perdão. Jesus fez isso ao morrer na cruz em nosso lugar. Então nós falamos muito sobre graça como sendo favor imerecido. Favor imerecido. Graça é aquilo que você não merece. É algo que é lhe dado, é um presente, é um dom. Se você recebe algo de graça de alguém, você não tem que trabalhar para receber aquilo. Se você recebe uma graça de alguém, você não precisa ter algum merecimento para receber aquilo. Graça é receber algo sem trabalho, sem esforço, sem obras. Favor que você não merece. Outros termos que estão associados a esse conceito: amabilidade, favor, benevolência, boa vontade. E a Bíblia ensina claramente que nós somos salvos pela graça, somos justificados pela graça. Olhem na sua Bíblia em Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 23 e 24. Diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aí o versículo 24
dá continuidade, dizendo assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. A carta de Paulo aos Romanos deixa isso muito claro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se você ler esses primeiros 3 capítulos, você não pode fechar sua Bíblia e dizer: eu sou uma pessoa boa, certo? Se você ler esses 3 capítulos, você vai ver que você é um pecador, que você não merece nada a não ser a condenação de Deus. Mas aqui o versículo 24 faz uma transição maravilhosa, porque diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação, meus queridos, vem pela graça de Deus, por meio da nossa fé. Não é algo que nós fazemos. Quantas pessoas já me falaram: pastor, eu preciso mudar isso, isso e isso para me entregar a Jesus Cristo, né? Quantas pessoas já não me falaram: preciso deixar de lado o vício, preciso deixar de lado esse pecado, tem isso que ainda está atrapalhando. Quando eu corrigir essas coisas na minha vida, aí sim eu venho para a igreja, aí sim eu vou me entregar a Jesus Cristo, e aí eu vou ser salvo. Meus queridos, a palavra de Deus deixa claro que não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Você vem como você está, na sua condição de pecador, viciado. Onde quer que você esteja, você vem. E é graça imerecida que Deus lhe oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, presente, certo? Dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz assim: se você tivesse a capacidade de fazer algo para merecer a salvação, já não seria mais graça, seria um merecimento. Já não seria mais graça, mas seria como se fosse um salário por algo que você havia feito. Mas a Bíblia diz que o seu pecado lhe impede de chegar até Deus. Há uma divisa enorme, e a única maneira de superar essa divisa é a graça de Deus que vem até você. O problema é que muitos, até dentro da igreja, confundem e até distorcem o conceito da graça de Deus. Alguns creem que por causa da graça de Deus podem continuar em seus pecados, em libertinagem. Mas deixa eu ler para os irmãos 2 versículos na carta de Judas. Judas, versículo 3 e 4, é um capítulo apenas. Judas, versículo 3 e 4. Judas escreve assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram? Paulo diz: tem pessoas que se infiltram na igreja e transformam em libertinagem a graça de Deus. Ele também vai escrever em Romanos capítulo 6, versículo 1, uma paráfrase, eu não vou citar, mas ele diz mais ou menos o seguinte: quem é você de pensar que porque Deus lhe perdoou e concedeu graça, que agora você pode continuar no seu pecado? A graça de Deus não vem ao nosso encontro para que nós permaneçamos igual a como nós éramos, mas veio ao nosso encontro para nos salvar, nos resgatar e nos transformar. E aqui é um ponto onde muitos crentes
querem parar. Querem os benefícios da eternidade, mas querem continuar nas paixões dessa vida. E a Bíblia nos mostra com clareza que isso não é salvação verdadeira. Isso não é uma conversão genuína. Por quê? É necessário que as nossas vidas frutifiquem para que as pessoas ao redor possam olhar para nós e dizer: esse é genuíno. Esse de fato é crente em Jesus Cristo. Outras pessoas, a partir da graça de Deus, querem acrescentar ou remover alguma exigência para a salvação ou para a vida cristã. O pastor Rony tratou algumas semanas atrás dessa questão de legalismo, de acrescentar aquilo que a Bíblia não mostra. Mas no legalismo o perdão está escondido, enquanto na libertinagem a bondade de Deus é abusada. Eu fiz um gráfico para ilustrar essa ideia. Nós temos dois lados do conceito de graça. Lado direito, libertinagem, onde a bondade de Deus é abusada. Deus vai me perdoar, Deus é bonzinho, eu posso viver do jeito que eu bem quero. É uma distorção de graça. Mas o legalismo do outro lado também é um abuso, porque introduz ou acrescenta questões ou exigências que a Bíblia não introduz. E Paulo trata disso muito com os judeus que queriam dizer: é necessário que os gentios vivam de tal forma, que obedeçam à lei, que passem pelos mesmos rituais de purificação. E Paulo diz: não. A lei foi cumprida em Cristo, agora nós estamos debaixo da graça. Então, nós como igreja, nós queremos ser muito cuidadosos de não nos desviar para um lado ou para o outro, mas de vivermos a graça de Deus, assim conforme as Escrituras nos ensinam. E aqui em Tito 2, de 11 a 15, nós lemos a respeito dessa graça que leva à salvação. Mas o que nós vamos observar ao olharmos com mais clareza nos detalhes dos versículos é que a graça não apenas nos salva, mas ela também nos transforma. Não nos deixa na mesma condição. Há certas marcas de transformação que demonstram que nós realmente somos filhos de Deus. Você precisa ser perfeito? Não. A perfeição acontece apenas no futuro e nós vamos tratar disso mais para frente. Primeiro ponto aí no seu esboço. Isso aí, gente, foi só a introdução, viu? Só para vocês terem noção. Viu, Levi? Só a introdução. Agora que vamos começar a pregação de fato. Primeiro ponto, salvação da penalidade do pecado. Tem três aspectos que os teólogos tratam quando falam sobre salvação. E nós vamos tratar, hoje à noite vai ser um curso básico da doutrina de salvação, certo? Primeiro ponto, a salvação da penalidade do pecado. Quando Paulo diz a graça de Deus se manifestou, quer dizer, foi vista pelas pessoas, foi visível. Ele estava dizendo que a graça de Deus se manifestou visivelmente em Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou visivelmente na revelação de Jesus. Mas também quer dizer que a graça de Deus traz salvação aos perdidos. Salvar significa libertar de alguma coisa, não é? Você ser salvo de algo quer dizer que você está caminhando para uma perdição, ou pelo menos você está como escravo de algo, e a salvação te liberta. As Escrituras nos mostram que sem Cristo nós somos escravos do pecado. As Escrituras nos mostram que sem Cristo nós somos inimigos de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios. Como o pastor Rony falou, nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, essa ideia de que a graça de Deus traz salvação ao perdido, a pessoa que não é salva, a pessoa que não conhece Jesus como Salvador, está perdida. Não é uma pessoa que
tem um norte certo, não é uma pessoa que está caminhando na direção certa. As Escrituras nos mostram que são como ovelhas perdidas, desgarradas, que estão perambulando, perdidas, à mercê dos elementos, à mercê dos animais selvagens. E o destino é morte, inferno, é uma eternidade separada de Deus. Então a graça de Deus traz salvação aos perdidos. A graça de Deus também é universal em seu apelo. Certo? Diz, a graça de Deus se manifestou a quem? A quem? Fala de voz alta. Todos. Significa o quê? Deus não faz acepção de pessoas, independente de idade, de sexo, de nacionalidade, de cultura, de classe social. Independente de tudo isso, Deus oferece salvação a todos. É universal em seu apelo. A graça de Deus nos alcança em nosso pecado e nos declara justo, não por causa de algo que nós fazemos, mas como nós lemos no início, é por causa de Cristo. Nós somos justificados, declarados justos ou inocentes, conforme a obra de Jesus Cristo na cruz. Tem um termo teológico que tem um espaço em branco que vocês podem preencher. Para isso, é justificação, certo? A salvação da penalidade do pecado é justificação. Nós somos declarados justos. Precisamos pensar numa forma legal, como se um criminoso estivesse diante do juiz e o juiz dissesse a ele: você é declarado inocente, você não tem mais penalidade, você não precisa pagar nenhuma pena. Por quê? Porque Jesus pagou a pena em nosso favor. Ele pagou o preço do nosso pecado. E Deus Pai, como juiz, Ele olha para o sacrifício de Jesus e Ele aceita aquele pagamento em nosso favor. Isso é justificação. E, meu querido, a justificação apenas acontece quando você coloca a sua fé naquilo que Jesus fez, certo? Não é todo mundo que vai ser declarado justo. O apelo é universal, mas a certeza da salvação é apenas para aquele que confessa Jesus como Salvador. Quer dizer, a realidade da justificação vem apenas para a pessoa que confessa que Jesus é Salvador, que não há nenhum outro caminho para Deus. Justificação. Segundo princípio que nós encontramos aqui nesse trecho é a salvação do poder do pecado. Primeiro, a salvação da penalidade do pecado. Quer dizer, você não vai ser castigado ou condenado eternamente, porque Cristo pagou o preço no seu lugar. Certo? Isso é o primeiro ponto. Segundo é que há uma salvação do poder do pecado. E isso acontece no dia a dia das nossas vidas. Vejam aqui no versículo 12 o que diz. Ela nos educa. O que é que nos educa? A graça. A graça é como se fosse um professor, né? Um instrutor nas nossas vidas. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus nos ensina de duas formas. Ela nos ensina a dizer não para certas coisas e a dizer sim para outras, certo? Os nossos pais são assim, não são? Quando nós somos crianças, nosso pai ou a mãe diz: você não pode fazer isso, não pode enfiar seu dedo na tomada, não pode tocar no forno porque está quente, não pode correr no meio da rua porque tem carro. Mas os nossos pais também nos instruíam a dizer sim para certas coisas, não é? Se mamãe dissesse: vá arrumar o seu quarto, sim, não é? Se disser não, o que é que acontece? Comigo era uma chinelada. Eu vivia por muitos anos com a marca da Havaiana aqui na minha traseira, viu? Não é brincadeira não, é quase verdade.
Gostou, né, Gláucia? A graça de Deus nos ensina a dizer não para quais coisas? O que é que diz aí, logo no início desse trecho? Ela nos educa para que renegadas ao quê? A primeira coisa. Fala aí, voz bem alta, para ver que vocês... Isso, muito obrigado. Impiedade, certo? Impiedade. O que é impiedade? Impiedade, de uma forma muito simples, é tudo aquilo que não se conforma à vontade de Deus, certo? Viver de forma piedosa significa viver de forma que agrada a Deus. Viver de forma impiedosa é fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, quer dizer pecado, né? Impiedade é todo o pecado em nossas vidas. Então, a graça de Deus nos ensina a dizer não para a impiedade, mas vai ampliar um pouquinho mais esse conceito e vai dizer também as paixões mundanas. Porque impiedade parece um negócio muito geral, né? Mas paixões mundanas, nós conseguimos entender o que é isso. Eu consigo pensar em minha mente e em meu coração sobre aquilo que é uma paixão mundana, sobre aquilo que me atrai, aquilo que quer me levar para longe de Deus. Há muitas coisas no mundo que são assim. E Paulo instrui que a graça, ela nos educa para dizer não à impiedade e a dizer não às paixões mundanas. Mas a graça de Deus também nos ensina a dizer sim para quais coisas? A viver de forma sensata, justa e o quê? Piedosa. Muito bem. Quase sempre quando Paulo escreve, ele diz, não faça isso, ele vai colocar do outro lado, mas faça isso, certo? Então é uma troca que acontece. No aconselhamento bíblico nós trabalhamos muito essa ideia. Não é você simplesmente remover o pecado, mas é você introduzir coisas novas para tomar o lugar do pecado na sua vida. Então, remova a impiedade, fuja das paixões mundanas, mas você precisa ser sensato. Você precisa ser justo. E você precisa ser piedoso. Coloquei aqui algumas definições. Sóbrio, discreto, justo, honesto, íntegro, piedoso, conforme a vontade de Deus. Mas ele não para por aí, porque nós entendemos pelos próximos versículos que ele vai continuar a nos mostrar aquilo a qual nós devemos dizer sim. Sim para essas coisas, mas sim para ainda outras coisas que ele vai explicar aqui. Primeiro, nós devemos dizer sim para uma vida à luz da volta de Jesus Cristo. Uma vida à luz da volta de Jesus Cristo. Quer dizer, ao vivermos de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa, nós não fazemos isso por qualquer motivo. Nós fazemos isso porque nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. E nós sabemos que isso o glorificará. Nós sabemos que é isso que o agrada. Então, as nossas vidas devem ser vividas de tal forma que nós estamos vivendo à luz do retorno de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que nós devemos fazer como se um ladrão estivesse vindo à noite, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses. A gente não sabe a hora, não sabemos o momento que vai acontecer, mas Jesus está voltando, certo? No versículo 12, segunda parte diz, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Versículo 13, aguardando o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra manifestação é a mesma palavra grega usada ali no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou. No versículo 11, ele está falando sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, quando Deus se manifestou em carne. E aqui ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele voltará. Então, primeiro nós vivemos de forma sensata, justa e piedosa, mas tudo isso deve ser à luz da volta
de Jesus Cristo, aguardando essa bendita esperança. Paulo vai usar essa expressão também em 1 Tessalonicenses, e tem sido uma expressão usada ao longo da história da igreja. Quando as pessoas estavam sendo martirizadas, muitos relatos falam que eles estavam aguardando a bendita esperança. A bendita esperança é aquela antecipação de que Jesus voltará. E pelos relatos bíblicos, nos parece que os apóstolos pensavam que ia acontecer durante a vida deles. Eles pensavam que ia ser logo. Já passaram quase 2000 anos, Jesus não voltou ainda. É porque Deus está sendo paciente, viu? Mas a paciência de Deus vai acabar em algum momento e Jesus voltará. Você vai estar pronto? Você estará pronto para ser recebido por Jesus Cristo? Essa palavra manifestação, ou pode ser também traduzido aparecimento, é a palavra epifaneia. Epifaneia. Paulo vai falar esse termo em diversos lugares, algumas vezes falando sobre a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento, algumas vezes sobre o segundo advento. No comentário dessa carta de Tito, o pastor John MacArthur, ele faz um contraste entre o primeiro advento de Jesus e o segundo. Ele diz assim, sobre esse versículo aqui, a bendita esperança. O segundo advento é quando Jesus se manifestará em glória e poder, ao invés do primeiro advento, quando Jesus veio em humildade e submissão. Vejam o contraste. Nós antecipamos o futuro quando Jesus voltará. E na sequência dos eventos escatológicos, eventualmente tudo será corrigido, todos os males. A justiça verdadeira será feita, o pecado será eliminado e o futuro garantido é uma eternidade sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem a presença do inimigo, isso por toda a eternidade. É isso que nós antecipamos, a nossa bendita esperança. Paulo não está sendo claro aqui sobre essa questão de arrebatamento, sobre quando as coisas vão acontecer, e muitas pessoas querem pegar trechos como esse e tentar definir, mas não é o objetivo dele aqui. O objetivo dele aqui nesse trecho é dizer, nós, assim como Jesus veio a primeira vez, ele virá uma segunda vez, só que diferente. Agora ele virá em glória, porque diz a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós também devemos viver à luz do amor de Cristo. À luz do amor de Cristo. Diz assim, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar. Vou parar por aí, nesse ponto. Ele deu a si mesmo por nós. As Escrituras nos dizem que a maior evidência do amor é o quê? Jesus disse, maior evidência do amor é o quê? Você dar a sua vida pelo próximo, correto? Vocês estão lembrando desse momento que Jesus falou? Maior evidência do amor é você dar a sua vida pelo próximo. Quem fez isso? Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade. Também pode ser traduzido para nos redimir. Mesmo conceito. Para nos comprar do cativeiro do pecado. Para nos resgatar de toda iniquidade e nos purificar. Então nós devemos viver à luz do amor de Cristo. Mas não somente isso, nós também devemos viver à luz do senhorio de Jesus Cristo. Devemos viver à luz do senhorio de Jesus Cristo, porque diz assim, ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Exclusivamente de quem?
De Cristo. Fala de voz alta, exclusivamente de quem? Cristo. Isso significa o quê? Significa que nós fomos comprados do cativeiro do pecado, certo? Redimido, é isso que significa ser redimido. Mas nós não fomos redimidos, como eu falei no início, para vivermos de qualquer forma, na libertinagem. Nós somos tirados do cativeiro do pecado, mas nós nos tornamos escravos e propriedade pertencentes a Jesus Cristo. Tem muita gente que não gosta dessa ideia, não. Eu fui tirado de um cativeiro e colocado em outro? Não, peraí. Mas não é bem isso, porque ser servo de Cristo, ser escravo, ser propriedade de Jesus Cristo, é uma liberdade eterna. É a garantia de uma vida eterna. Enquanto o cativeiro do pecado vai levar você à destruição, vai levar você a uma eternidade separada de Deus. O que é que você prefere? Você prefere viver por alguns anos nessa vida, correndo atrás de pecado, mas depois da morte sofrer eternamente no inferno? Prefere isso? Ou você prefere, nesse período da sua vida, dizer, eu pertenço a Jesus Cristo, eu vou obedecê-lo, eu vou abandonar essa vida, dizer não para a impiedade e as paixões mundanas, e viver à luz do senhorio de Jesus Cristo? Por quê? Porque Ele me comprou. Quer dizer o quê? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou dele. Fui comprado. Sou propriedade dele. O teólogo A.W. Tozer escreveu assim: se você não tem Jesus como Senhor, certamente você não o tem como Salvador. Forte isso, hein? Se você não tem Jesus como Senhor, certamente você não o tem como Salvador. Muitos anos atrás, na igreja evangélica, surgiu um grande debate teológico que até criou divisão, justamente sobre o senhorio de Jesus Cristo. Se é necessário Jesus Cristo ser o seu Senhor para ser o seu Salvador. Interessante isso, né? Que as pessoas debatiam um conceito desse. Mas a razão não é tão complicada de entender, porque de um lado nós tínhamos pessoas dizendo a salvação é pela graça, não é porque eu vou obedecer que eu sou salvo. Isso é verdade. Mas nós estamos falando sobre dois conceitos extremamente diferentes. Uma é justificação e a outra é a salvação do poder do pecado, que é a santificação. Se você não está se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo e crescendo na sua fé, demonstrando evidência de transformação, o questionamento é simples: será que realmente você foi salvo? Será que realmente houve arrependimento genuíno na sua vida? Isso vai me levar ao último ponto: a salvação da presença do pecado. A salvação da presença do pecado. Então, a primeira salvação da penalidade do pecado, que é quando nós cremos em Jesus, somos declarados justos, é instantâneo. Somos salvos pelo poder do pecado, que é a cada dia nós estamos sendo purificados, sendo transformados pela obra do Espírito Santo em nós. Isso é santificação. E o terceiro princípio sobre salvação é da presença do pecado. Voltando para o versículo 13. Depois de falar que vivamos neste mundo de forma sensata e justa e piedosa, Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Talvez você não consiga enxergar com clareza nesse versículo a ideia de salvação da presença do pecado, mas eu gostaria que vocês olhassem em suas Bíblias junto comigo em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, então não é o Evangelho de João, primeira carta de João, quase no final da Bíblia. Capítulo 3, versículo 2. João escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quem é esse Ele? É Jesus. João está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Diz que quando nós o vermos, nós seremos como Ele, porque o veremos face a face. Não quer dizer que nós vamos nos tornar Deus, viu? Tem gente que lê um trecho como esse aí e diz, nós somos divinos, né? Não, meu querido, não é isso não. Nós vamos ser como Ele em santidade. Nós vamos nos tornar como Ele, porque haverá uma vitória definitiva em que a presença do pecado será eliminado das nossas vidas. Eu não sei se para você isso é uma bendita esperança, mas quando eu contemplo o retorno de Jesus Cristo e a remoção do pecado da minha vida de uma vez por todas, nunca mais para cair em tentação, meu amigo, isso aí é um conforto tremendo, porque o pecado nunca me quer bem. O pecado nunca me leva a coisas boas. O pecado sempre me leva à destruição. Sempre leva a relacionamentos quebrados. Sempre leva à destruição de vida. Mas quando Jesus chegar, quando Ele se manifestar e eu o ver face a face, sabe o que vai acontecer? A vitória será completa, porque o pecado perderá para a vitória de Jesus Cristo. Meu amado, isso é uma bênção maravilhosa. Isso é a bendita esperança. Haverá salvação da presença do pecado. E na teologia nós chamamos isso de glorificação. Glorificação. Primeiro, nós somos salvos da penalidade do pecado. Isso é justificação. Segundo, nós somos salvos do poder do pecado, diariamente sendo transformados. Isso é santificação. Estamos sendo transformados e o pecado está cada vez mais perdendo o seu efeito em nossas vidas. Se você olhar para trás na sua vida, se você já caminhou com Deus por muitos anos, com certeza você pode olhar lá atrás e dizer, puxa, aquilo ali que 10 anos atrás era uma tentação enorme, hoje eu tenho vitória, e hoje aquilo não mais me atrai. Por quê? Porque eu estou cada dia caminhando, crescendo, e o poder do pecado está ficando para trás. Mas, meu querido, a nossa esperança é daquele dia, ao vermos Jesus Cristo face a face, quando a presença do pecado será eliminado. A gente termina nossas pregações quase sempre dizendo, e daí? Que diferença isso faz para a minha vida? Conceitos teológicos, conceitos profundos, mas e amanhã, quando eu voltar para o trabalho? O que é que isso vai afetar? E quando eu tiver uma discussão com meu marido, o que é que isso vai influenciar? E quando alguém me questionar a respeito da minha fé, que diferença isso vai fazer? Meus queridos, a Bíblia é prática, a Bíblia é relevante a cada aspecto das nossas vidas. Então eu pensei só de algumas coisas bem simples. Primeiro, fujam da impiedade e das paixões mundanas. Fujam. O que é que significa fugir, meu querido? Fala para mim de voz bem alta. O que é que significa fugir? Significa me aproximar, chegar bem pertinho ali do lado, ver, né? Eu e minha esposa, quando a gente faz aconselhamento prenupcial, muitas vezes nós falamos sobre aquele precipício da imoralidade, né? Que é uma tentação grande quando casais estão namorando, estão passando por aquele período de noivado, mas a Bíblia dizendo que a pureza sexual pertence ao casamento. E nós falamos sobre uma cerca. Vamos imaginar que há uma cerca ali beirando esse precipício, certo? Onde é que você quer ficar? Você quer ficar bem encostadinho, olhando assim, com a cerca ali na sua frente? Ou você quer correr para cá e ficar longe ali daquela cerca? Não sei de você, mas a minha tendência é de querer ficar olhando assim, né? O que é que tem ali? Deve ser bom, né? Mas o que é que acontece? Quando você vai ali embaixo,
é coisa boa? Não. As consequências são duras. Fujam. Fugir significa, assim, o termo teológico para isso é fugir. Entenderam? É bem profundo. Fujam, corram. Não brinque, não mexa. A minha mãe sempre falava, com certeza a sua também, não brinque com fogo. Por quê? Quem aqui já se queimou com fogo? Quantas vezes, né? A minha mãe ia na feira e eu às vezes saía de perto dela e eu sabia onde vendia fogos, certo? E, às vezes tinha um trocadinho no meu bolso, eu ia e comprava fogos e escondia no meu bolso e a minha mãe não via. Aí eu chegava em casa, a gente morava num sítio, assim, num acampamento grande. Aí eu ia para algum lugar e eu soltava o fogo, né? Amava fazer isso, amava. Mas, meus amigos, várias vezes quase que eu perco os dedos, viu? Por não saber fazer certo, por não ser um fogo muito bem feito, por diversas razões, mas o que a minha mãe estava dizendo é certo, não brinque com fogo, porque senão você se queima. E a mesma coisa com a imoralidade. Ou com as paixões mundanas. Estava pensando em imoralidade por conta da ilustração. Mas, segundo ponto de aplicação, vivam vidas coerentes com sua salvação. Como é que a gente vive uma vida coerente com a nossa salvação? Isso aqui, ó. Esse livrinho tem que fazer parte da minha vida. Certo? A Bíblia não é só um negócio que eu pego na hora de ir para o culto e uso ali para ouvir a pregação do pastor, para participar de um estudo na EBD. A palavra de Deus, ela deve instruir, deve educar, deve corrigir, deve nos mostrar o caminho. Meu querido, se você não sabe como estudar a palavra de Deus, converse conosco. Nós fazemos estudos, fazemos discipulado com as pessoas regularmente para mostrar como é simples conhecer a palavra de Deus. E ao conhecer a palavra de Deus, você vai cada vez mais descobrir o que Deus espera de você, o que você deve abandonar, o que você deve fazer. E por último, e aqui eu encerro. Ensinem e exortem uns aos outros a viverem vidas piedosas e santas. É o que Paulo escreve para Tito. Agora, obviamente, Tito era um pastor, um presbítero da igreja. Então Paulo estava dizendo, ensinem essas coisas, exorte, repreende com autoridade, não deixa ninguém lhe desprezar. A autoridade dele era a autoridade de um líder espiritual ali naquela igreja. Mas eu acho que nós podemos tirar aqui alguns princípios muito práticos. Que nós devemos exortar um ao outro, nós devemos instruir um ao outro. Nós devemos chegar do lado do nosso irmão, da nossa irmã e dizer, caminhe comigo, vamos conhecer mais a Deus, vamos estudar a palavra. O discipulado é o viver juntos, é o buscar na palavra a instrução. Eu sei de pessoas aqui que estão fazendo estudos dessa forma. E estão sendo transformados. Deus está agindo. A doutrina da palavra de Deus é prática. Nós estamos aprendendo isso aqui em Tito. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por Tua graça. Mas, Senhor Deus, não deixe que nós deturpemos a Tua graça a fim de vivermos em libertinagem. Não permita, ó Deus, que nós corramos para o outro lado também, buscando o legalismo, mas que nós possamos trilhar um caminho coerente com as Escrituras. Que a Tua graça que nos salvou também nos transforme. Ó Deus, nós abrimos os nossos corações e nos rendemos a Ti dizendo que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir, de nos transformar. Nós nos rendemos, ó Deus, a Ti. Mas, Senhor Deus, eu clamo a Ti em prol de todos aqui presentes hoje à noite, porque eu sei que a luta é difícil, eu sei que as tentações muitas vezes parecem ser grandes demais para vencer. Então, ó Deus, eu clamo a Ti em prol de cada um. Por aqueles que nunca se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Pai, que hoje à noite o Senhor possa remover as chagas dos olhos, que haja uma clareza e que as pessoas possam dizer, eu preciso de Jesus, eu preciso ser salvo, eu não posso fazer isso por minha conta.
Mas também, ó Deus, se houver alguém aqui hoje à noite que já conhece Jesus e ainda está caminhando, crescendo e precisa abandonar certos hábitos, certos pecados ainda estão atrapalhando, ó Deus, que essa mensagem possa encorajá-los a encontrar poder e graça no dia a dia para alcançar a vitória. E nós almejamos aquele dia quando a bendita esperança se manifestará, quando Jesus virá. Nós antecipamos isso com muita alegria, ó Deus, porque nós sabemos que quando nós vermos Jesus Cristo, essa nova realidade se tornará a nossa eternidade, que é uma vida sem pecado. Ó Deus, nós almejamos isso com grande alegria, e até que Jesus volte, nos conceda a força e a graça para vivermos conforme a Tua vontade. É no nome forte e poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.